Começo de ano é momento de falar do tempo. Café corporativo daqui a pouco. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Café corporativo, aqui no canal 25. Falando hoje com o Irineu Toledo, ele que vem lá de longe, né? Lá de Cabreúva aqui para Jundiaí. Mas Cabreúva é só o lugar de dormir, né, Irineu? Quanto tempo. É aí o Japirineus. Quanto tempo, hein? Pois é, verdade. E é curioso, porque eu e o Irineu, nós começamos a trabalhar juntos, a ter algum tipo de atividade profissional juntos, em 2020, que foi justamente naquela época do distanciamento social, né, Irineu? Pois é, a gente se distanciou fisicamente e acabou tendo encontros virtualmente e que se tornaram assíduos. Isso é bom, tá vendo? Pois é, e essa questão já faz tanto tempo, né? Quanto tempo? Você vê como o tempo passa? Eu estava pensando hoje, o quanto que já faz tempo. Por quê? Na realidade, naquele momento lá, quando nós começamos a desenvolver o 4 em Pauta, que era um trabalho no YouTube que nós fazíamos, debatendo assuntos polêmicos, eu, Irineu, o Luiz Arthur Nogueira, o Maurício Lousada, enfim... Muitos convidados, né? Muitos convidados que estiveram ali com a gente. Nós falávamos sobre assuntos polêmicos e que parece que foi ontem, mas na realidade já faz 5 anos. Caramba, né? 6 anos praticamente. E se a gente acessa lá o YouTube, parece que a gente gravou a semana passada, né? É porque a gente não mudou, né? A verdade é essa. Você sabe que é muito legal quando a gente fala de futurabilidade, você encontra aquele público para falar do tempo, como é que vai ser o futuro e tal, né? E tem uma coisa que não tem como escapar, a gente sempre faz um recurso, uma volta, né? Uma coisa meio nostálgica. Tá? Então, tinha um tempo que a gente era jovem e bonito. Agora a gente é só bonito. Muito bom. Irineu, e essa questão de futuro, irmão? Cara, a gente começa o ano, parece que a gente passa a calcular de novo o tempo que passou, o que tem, como é que a gente está, o espelho. E por que a gente não faz isso todo dia, né? Você como um orientador, um consultor, você sabe o que é lidar com produtividade, sabe como é que esse recurso tempo se esvai rapidamente, que você tem que ter uma gestão de projetos, uma gestão de competências, performance e tal. O que eu percebo também é que muita gente ela para no tempo, né? Que é o famoso comodismo. Só que o cara faz isso sem perceber. Não é que ele decide, estou aqui nessa empresa, tenho meu emprego e vou me acomodar. Ele não pensa isso. Ele vai ficando. E é natural, não é uma culpa. Por isso que tem que ter processo, tem que ter treinamento, tem que ter uma gestão de tempo, porque a gente vive esse mundo complexo. Nós não fomos feitos para isso. Aliás, o tempo não se sabe se existe. Né? Ele foi uma equação que a gente acabou fazendo, começou a entender os ciclos da natureza, da repetição, dos tempos das coisas. Depois, né, com o mundo ficando complexo, civilização, se a gente vai para a sociedade industrial, você precisou dividir em horas, né? Meses. Mas o cérebro da gente ainda tem dificuldade. A gente existe, a gente vive. E a gente precisa fazer essa vida valer a pena, ser uma vida produtiva, ser uma vida legal, enriquecedora no sentido de ser. Só que não dá para ser uma árvore, ser um jardim e ficar só no deleite, né? A gente vive num mundo de trocas, porque é assim que a gente criou os meios, né, para a gente sobreviver nessa civilização. E aí tem que ter gestão de tempo. Então é um conflito constante entre o ser e como é que ele transita pelo tempo, como é que ele aproveita esse tempo e enriquece essa experiência humana de graça, já que o tempo é uma graça. E como é que ao mesmo tempo eu sou útil, eu sirvo, porque eu vivo num ambiente de trocas, não no sentido só mercantil. É que eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente nessa cooperação é que constrói o nosso dia a dia para ser feliz também. E a gente se perde, ou no excesso de produtividade, ou no excesso de tarefas, onde você acha que você tem que ser
performático, porque você ocupa muito bem o seu tempo, acorda muito cedo, dorme muito tarde e fica com a sensação de que você é o máximo, mas você tem uma vida vazia. Ao mesmo tempo, se você ficar só na meditação, só na contemplação, você também não cumpre com uma ética relacional, civilizatória, né, de cooperação. Que é isso que a gente faz com o trabalho, que é isso que a gente faz com as empresas que atendem todas as necessidades. Então, como é que eu equilibro isso? É uma coisa muito complexa e a gente precisa pensar nisso, senão a gente esgota esse recurso que é muito rico, né? O tempo, que é essa passagem aí que a gente não sabe mapear. Se faz 5 anos, um mês... Uhum. A gente se confunde. Agora, você é daquela pessoa, aquele perfil de pessoa que busca suas metas o tempo todo e foca nelas e vai que nem um trator, ou você é aquele cara que deixa a vida me levar? Cara, eu fico perdido nisso. Eu acho muito legal a contemplação, acho muito legal a meditação, mas eu me sinto mal se eu não sou cooperativo. Então, tem horas que eu preciso me cuidar, já tive fases assim de ser workaholic, né? Uhum. De achar que eu tenho que cumprir todas as coisas, e aí no fim das contas eu vejo que o resultado nem sempre é bom, porque eu não estou meditando, não estou refletindo sobre todos os recursos que eu estou utilizando, porque eu estou muito ocupado para pensar. Uhum. E também se eu fico só pensando no me ocupo, eu não exerço. É que nem aquela pessoa que é viciada em PhD, em pós isso, pós aquilo. E faz um curso atrás do outro. A tarefa dela, a profissão dela é estudar. Ok, é lindo, é maravilhoso, você expande a sua consciência. Mas o que você entrega? O que você produziu, né? Então é isso aí. Eu valorizei meu tempo estudando, mas eu não valorizei meu tempo entregando. Uhum. Eu não entreguei, então você se fecha em si, né? Você acredita que esse ano aqui de 2026 você tem percebido as pessoas mais numa fase de buscar qualidade de vida? Porque a gente percebe as ondas, correto? Tem época que você está mais na... As pessoas, de uma maneira geral, estão mais focadas em qualidade de vida, vamos desacelerar. E tem época que é o contrário, vamos acelerar, porque você pode tudo. Lembro lá nos anos 90, nós estávamos na fase das pessoas que queriam conquistar as coisas, né? Muito influenciado por aquela coisa dos Estados Unidos, dos Yankees, né? Dos yuppies, né? Yuppies, não eram Yankees? Produtividade, yuppies. O neoliberalismo, né? As coisas... A reengenharia, veio aquela questão da reengenharia, que era a mudança de posições na empresa. E passou um tempo, estava todo mundo, não, aqui a gente precisa, é a luz, é a cromoterapia. Você acha que hoje a nossa sociedade está mais para que lado? Eu acho que a gente vive fases, né? Uhum. A gente tem fase de alta potência, de alto tônus muscular, onde a gente está no ataque, né? Uhum. Você está do meio de campo para frente, porque é o desempenho, é a performance. Agora, isso não dura para sempre. Então, em outros momentos, você vai para o coach, você vai ser o técnico, você vai ser o estratégico. Então, tem fases da vida, eu acho que você fala, bom, é o meu momento de entrega, é o meu momento de potência física, de total, né, entrega disso. Sim. E há outros momentos que você volta. Então, ninguém vive uma fase de alta performance em todas as fases da vida, ou as 4 fases da vida, se a gente dividir em 4, né? Se a gente dividir em 20, 20, 20, as 4 fases da vida, Sim. que é a da preparação, essa fase adulta, depois a manutenção e depois enfim, é o benefício daquilo que você teve. Muito bom. Mas a gente tem que usar esse tempo para calcular isso, né? Quem sou eu no futuro? E aí, que horas que eu entrego mais tempo, que hora que eu tenho para reflexão. Ao mesmo tempo, fazer isso todos os dias, que todos os dias também a gente tem fases de melhor performance, tem fase da reflexão, e aí precisa escolher o momento do dia de entrega, de tônus, e o momento de pensar e estratégico. Show de bola. É isso. Mas a gente vai fazer um intervalinho e na volta eu quero falar um pouco a respeito dessa questão, então, da gente dividir a vida em fases, tá? Sim. Porque isso conecta bastante.
Vamos ver a dica de segurança do Pelegrino e voltamos daqui a pouco com mais Irineu Toledo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre a portaria eletrônica remota, pontos fundamentais para implantações seguras em seus condomínios. A adoção da portaria eletrônica remota exige planejamento cuidadoso para garantir segurança, eficiência e funcionamento contínuo do sistema. Antes da decisão final, considere os seguintes aspectos. A estrutura física e o layout do prédio é fator preponderante para o efetivo controle de acesso totalmente monitorado. Barreiras físicas e equipamentos com utilização de eclusas indevassáveis em portarias e garagens, evitando invasões por aproximação. Instale motores nos portões de alta velocidade, reduzindo o tempo em que o condomínio fica vulnerável durante aberturas e fechamentos. Procedimentos e cultura de segurança em que os moradores devem compreender que a segurança é coletiva, mantendo respeito aos protocolos definidos. Sistema tecnológico de controle de acesso robusto, já testado no mercado, capaz de registrar entradas, integrar câmeras, armazenar dados com segurança e inteligência artificial, e sempre manter cadastros atualizados, moradores, visitantes, veículos e prestadores de serviço. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, falando hoje com o Irineu Toledo, ele que vem trazer, né, todo o seu sentimento em relação ao tempo. E o Irineu, agora no primeiro bloco, ele falou a respeito das 4 fases da vida. E aí, aqui no intervalo, a gente começou a falar um pouquinho a respeito disso, que eu deduzo que você esteja se referindo à infância, adolescência, fase adulta e a fase mais veterana, é isso? Porque a gente tem uma gestão de tempo desde que a gente virou uma sociedade mais organizada. Isso tudo em função também de sociedade industrial, que é o tempo que a gente é produtivo. Então, aqueles cálculos atuariais que o pessoal faz de aposentadoria, onde é que você tem mais produtividade, onde é que você deixa de produzir, onde é que você é útil, né? Porque até então o tempo era o seguinte, amanheceu, você trabalha, escureceu, para de trabalhar, não é isso? Aí que começou a organizar toda essa força de trabalho em função da sociedade industrial. Isso mexeu muito e a gente não aprendeu ainda a lidar com esse tempo. Mas, enfim, o modelo clássico de atuarial aí é esse de, peraí, eu me preparo, ou eu preparo meus filhos até os 20, depois eu começo a ter um desempenho profissional, caso e tal, e produzo, inclusive filhos, né? Isso vai até os 40, eu tenho uma alta potência, e eu falo, conquistei um status, e depois eu tento manter esse status ainda, porque aí eu já não tenho talvez tanta potência, eu tenho outros entrantes, e nessa última fase, digamos até os 80, que agora já foi expandida, você vive um pouco desses recursos, desses benefícios, das coisas, né, dos dividendos, digamos assim. Então tem toda uma gestão. Aí a previdência privada, todos os modelos, ou os financiamentos que o banco vai te oferecer, ele vai dizer, olha, essa pessoa até aqui eu empresto, até aqui não empresto mais. Bom, tudo isso é baseado nesse recurso, tempo, que a gente tem de vida. A gente pode ir para outros caminhos. Hoje, por exemplo, você fala que tem 6 gerações vivendo juntas, se a gente dividir gerações a cada 15 anos. Né? Também diminuíram o tempo de gerações. Então, era 20, virou 15, né? Então a gente está vivendo até os 90 e está todo mundo produtivo, todo mundo legal, todo mundo com saúde, né? Quem tem
condição e acesso a isso, e está tendo que viver nesse mesmo mundo. Mas cada um vai ter um tônus diferente, muscular, um desempenho diferente e um interesse diferente. Então a gente precisa calcular esses interesses. E aí tem as outras coisas que extrapolam, que você estava falando aqui no intervalo, né, que é da antroposofia, que é dos setênios, onde trata exatamente do ser e as qualidades do ponto de vista evolutivo, emocional, espiritual, intelectual que a gente pode ter, que eles faziam uma curva de 7 anos, tem outras tendências que falam de 9 anos também, de quando é que esse ser se forma para uma coisa, se forma para o emocional, se forma espiritual, e aí pensando no ser do ponto de vista mais holístico, né, em todas as áreas. Mas de qualquer maneira, estudando a filosofia, a psicologia, o que quer que seja, todo mundo acorda com crédito. Porque se a gente, segundo a antroposofia, se você deixa de viver uma fase por alguma circunstância da vida, Sim. você vai querer vivê-la em outro momento, Isso. não é isso? Por Isso. exemplo, aquele garoto que estava entrando na idade adulta, que por uma circunstância acabou ou tendo que assumir uma responsabilidade familiar, profissional, ou casou, né, antes casou na adolescência, em função talvez aí de um filho, Sim. Que em algum momento ele vai querer viver aquilo, né? E isso muda a nossa lógica. Tem uma coisa que é imperativo, né? A circunstância molda a gente. Uhum. O tempo que a gente está vivendo está moldando a gente. Uhum. Uma criança que nasce na favela, que nasce com limitações sociais, sem recursos, ela vai achar um outro ambiente para se desenvolver, porque existe nela uma inteligência de sobrevivência. Então ela vai lidar com aquele contexto. Uma criança da nobreza, uma criança já que tem uma boa estrutura familiar, ela vai usar aqueles recursos e vai ter aquela proteção para se desenvolver. Mas, de qualquer maneira, vão se desenvolver, né? Tem os pequenos contextos e os grandes contextos. E, de qualquer maneira, eles vão lidar com isso. Em algum momento, as angústias humanas, elas se encontram. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu tempo? Uhum. Onde é que eu justifico isso? Eu tive uma estrutura muito legal e positiva e aproveitei bem. Não, eu peguei um ambiente casca, um contexto difícil, de miséria, de desgraça, e lidei com esse tempo e consegui dar um tratamento para isso. E não precisou de formação. Tem gente de grande sucesso que não teve uma formação. Uhum. E tem gente de muito fracasso que teve todas as condições. Cai naquilo que você falou, da pessoa que fica emendando uma faculdade na outra, né? Mas enfim, eu acho que a gente, todo ser humano tem que ter essa inteligência espiritual, digamos assim, para transcender essa lógica industrial. Fala assim, eu estou vivo, isso é uma coisa bacana, é um milagre, eu ganho um tempo, é graça. Agora, o que eu faço com isso, já que eu ganhei? Como é que eu crio, né, uma história? Não precisa ser herói. Eu preciso entregar alguma coisa. Sim. A gente faz isso trabalhando. O trabalho é uma das formas da gente fazer isso, né? E de um jeito inteligente, por isso que a gente tem tantas escolas de gestão. Vamos fazer isso eficiente, porque o viver contempla esse trabalho, e esse trabalho enriquece também esse ser. E agora é o seguinte, como é que eu lido com isso do ponto de vista da minha saúde mental, da minha saúde emocional, espiritual e também da minha entrega, porque eu estou recebendo coisas, né, todos os dias. Isso tem a ver com as metas que a gente vai traçar agora no começo do ano, né? Muitos de nós já traçamos metas agora na virada do ano, mas nós estamos em janeiro e tem gente que ainda está voltando ao ritmo e está traçando suas metas ainda. E acho que é importante a gente refletir a respeito disso até para poder ajustar essas metas, né, Irineu? A minha meta é o meu desejo, é o meu querer. Esse meu querer, esse meu desejo é ético. Mas é importante pôr isso no papel e traçar? É importante, porque o nosso cérebro se distrai. Uhum. E a gente tem uma sociedade que nos distrai, que nos chama muita atenção, nos tira exatamente daquilo que é essencial, que é isso que realmente me faz ter satisfação e alegria em estar vivo. Então, servir é importante, mas eu não posso viver só de servir. Eu preciso ser servido também. Eu preciso de um ambiente amigável, de troca, saber que está sendo um ambiente justo. Porque senão eu estou insatisfeito. Eu não contemplo uma alegria genuína em fazer aquilo que eu faço.
Tem trabalho que é duro, mas eu posso fazer aquilo porque eu sei o papel que tem aquele, a importância que tem aquele trabalho. Muito bom, então vamos conhecer um pouquinho mais aqui o trabalho dos nossos patrocinadores e a gente já volta com mais Irineu Toledo aqui no Café Corporativo. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, falando com Irineu Toledo, que vem falar a respeito do tempo. Irineu, nós estamos no Café Corporativo, eu não poderia deixar de te fazer uma pergunta corporativa. Tempo é dinheiro? Poxa, essa pergunta é difícil. Tempo não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Sabe por quê? Porque não existe como quantificar o valor do tempo com o dinheiro. O tempo visto como dinheiro é banalizado, é muito barato. Porque quando você vende tempo, hora trabalho, é um limite, que você tem 1.444 minutos por dia, 24 horas por dia. Então você tem teto. Dinheiro tem teto, tempo não tem teto. Então, quanto mais especialidade você tem, quanto mais entrega você tem naquilo que você faz, é tempo da sua vida que está ali. Então, é você que determina o valor do tempo e não tem paralelo com o dinheiro. Sempre vale mais que dinheiro. E quando a gente está falando de entrega, não é entrega necessariamente para o mundo corporativo, para a empresa, né? Entrega muitas vezes para a família, para o seu relacionamento, para o seu cachorro. Você está se entregando para cuidar daquele pet, ou do seu filho, ou para bater um papo com o seu vizinho. Faz sentido? Faz sentido. É quanto tempo de vida você gastou para chegar a esse resultado. Aí você tem uma ideia de custo para você precificar até em dinheiro, né? Ou seja, eu fui assistir uma comédia no teatro, dei risada pra caramba, valeu meu tempo. Valeu. Fui viajar no final do ano, valeu meu tempo. Estou trabalhando e produzindo, valeu meu tempo, é isso? Estou produzindo e entregando com qualidade e ética, valeu o meu tempo, porque transcende, né, a simples troca mercantil. Muito bom. Irineu, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. De ter vindo ao Café Corporativo hoje. É um prazer sempre te receber. Tá? É sempre precioso o tempo que eu passo com você. E para você que está em casa também, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você continue dedicando o seu tempo também aqui ao Café Corporativo, porque nós estamos nos dedicando a você. E esteja com a gente também no YouTube, buscando o nosso acervo com mais de 400 programas que trazem conteúdos relevantes, porque afinal o Café Corporativo vem para isso mesmo, para ser essa universidade na sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família?
A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.